está começando mais uma edição do Diálogos de Justiça, o podcast do Tribunal de Justiça de Roraima, que tem o objetivo de aproximar cada vez mais o judiciário da sociedade. E nessa edição nós vamos trazer um tema muito importante, que é a justiça comunitária, que neste ano de 2026 está completando 20 anos de atuação no estado de Roraima. E para falar um pouco sobre essa trajetória, como tudo começou e de que forma tem impactado a vida das pessoas que são atendidas, nós convidamos aqui a Marcele Votrich, que é chefe do setor da Justiça Comunitária aqui do Poder Judiciário de Roraima. Então, Marcele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Diálogos de Justiça, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição e em seguida eu gostaria, se possível, você também fizesse a sua. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho 1,51 de altura, tenho uns cabelos claros, abaixo do ombro, estou vestida aqui uma camisa branca, com umas estampas de maçã na cor preta, e estou aqui na bancada de estúdio de gravação do podcast. Olá, eu sou Marcele, tenho 1,70 de altura, sou branca, tenho olhos escuros, cabelos encaracolados abaixo do ombro. Estou agora vestindo uma blusa clara com estampas de flores e estou sentada aqui. Perfeito, Marcele. E para as pessoas entenderem, né, são 20 anos de atuação da Justiça Comunitária, né, 2 décadas aí, com uma iniciativa que realmente traz um diferencial para quem recebe, né, a equipe do programa. E aí eu queria que você explicasse como tudo começou, né? Lá em 2005, né, começou de forma tímida e aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje se transformou no que é a Justiça Comunitária. Conta um pouquinho para a gente sobre essa trajetória. Então, o programa Justiça Comunitária ele inicia em 2005, com a elaboração do projeto, feita pelo Dr. Mozarildo Cavalcante. Isso foi um pedido de Lucilene Paula, que hoje é mediadora e formadora do programa também. Ela esteve à frente do programa por muitos anos nessa coordenação. Mas o projeto realmente foi efetivado, como programa, se transformou em programa em 2006, em junho de 2006, no dia 7 que nós completamos aí 20 anos de trabalho nas escolas do estado de Roraima. Maravilha. E você falou dessa evolução, né? Começou como um projeto, depois se transformou em programa e as demandas foram aumentando, o programa, né, foi tendo visibilidade e hoje, né, é um setor dentro do Tribunal de Justiça. Explica aí como é que foi essa evolução do programa. Sim, esse trabalho ele abrange tanto as escolas estaduais como qualquer unidade que tenha necessidade e apresente essa demanda para o programa Justiça Comunitária. É um projeto do Tribunal de Justiça. Hoje nós somos um setor dentro da unidade de justiça restaurativa, mas levamos esse trabalho assim para você que é de uma escola municipal, estadual, escolas particulares. Então, a demanda e a exposição mesmo do que está sendo realizado diariamente fez com que as pessoas quisessem cada vez mais o programa pertinho delas. Iniciou com mediação de conflitos, Antes nós só fazíamos a mediação e a capacitação nessa área, mas após esse período de pandemia, nós começamos a trabalhar a prevenção de maneira assim, digamos que 100% prevenção na época da pandemia. E hoje nós levamos para as escolas inúmeros trabalhos, desde workshops, oficinas, palestras, rodas de conversa, levamos as práticas circulares. Então, atendendo à demanda de cada instituição, nós realizamos um planejamento e levamos aquilo que ela realmente está precisando naquele momento. E o programa foi crescendo e as realidades mudando também, né? Há 20 anos tinha uma realidade nas escolas, hoje a realidade é diferente, principalmente por essa tecnologia, né, que acompanha os jovens. Hoje em dia é difícil para os pais não colocarem o filho numa atividade alternativa à escola, porque querendo ou não, o
pai, quando sai para trabalhar, se a criança não tiver, ou o adolescente não tiver uma outra atividade alternativa ao horário escolar, ele vai assistir uma TV, ele vai pro celular, ele vai pro videogame, ou seja, não tem mais aquela situação que as crianças iam para as ruas brincar de esconde-esconde, andar de bicicleta, porque hoje, né, por questões de segurança, os pais não sentem seguros em deixar os filhos brincarem na rua. Então, é uma realidade que acompanha, né, todas as famílias, esse desafio do excesso de telas e, consequentemente, questões relacionadas à saúde mental, né? E aí vocês trabalham muito essa questão, né? Comunicação não violenta, saúde mental. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona. Trabalhar com práticas circulares, né, com a comunicação não violenta, com a própria mediação de conflitos, exige antes que o ser humano se conheça. Então, tudo é um passo a passo. A gente não pode chegar e ministrar uma oficina sobre bullying, cyberbullying, se a gente não parar antes e colocar tanto aqueles profissionais que estão ali, como às vezes os próprios alunos, para refletirem em quem eles são, do que eles gostam. Então, quando a gente sai para falar sobre saúde mental, às vezes as pessoas ficam meio assim, mas isso faz parte do programa? Faz sim, porque primeiro me conhecer, para depois olhar para o outro. O cuidador primeiro tem que ser cuidado. Então, a gente está sempre levando essa mensagem. Primeiro você se cuida, professor, educador, assistente de aluno. Você se conhece, você se percebe o seu comportamento no dia a dia, no trabalho, para que você possa, a partir daí, olhar para o outro, cuidar do outro. E você traz algo interessante, a questão das telas, né? Nós temos um trabalho específico sobre a prevenção ao bullying e a identificação também. Porque as crianças, os adolescentes, muitas vezes eles estão sofrendo bullying e eles são levados a pensar que aquilo é uma brincadeira, quando não é. O bullying leva, sim, ao adoecimento. Então, a gente está sempre com palestras, com rodas de conversa, para que eles reflitam em suas ações, para que eles se sintam confiantes, né? Se empoderem de quem eles são e cheguem para alguém responsável e falem o que está acontecendo. As nossas oficinas, elas são sempre voltadas para que a criança, elas voltem, eu acredito que é essa palavra mesmo, confiem na família. Não tenham medo de falar o que está acontecendo. Peçam ajuda. Porque alguns pais dizem, mas ninguém me contou, ele teve vergonha, ele não me falou. Então é importante que a criança saiba que ela pode contar sim com o adulto, que ela pode falar que não é brincadeira, que não é besteira, que o sofrimento na criança, ele é como um sofrimento no adulto, ele é grande, ele é intenso. Né? A gente até fala nas nossas palestras assim, o adolescente, quando ele ama, ele acha que ele vai morrer de amor, ele está apaixonado, é tudo muito grande, é 100%. Né? Nós também, quando temos uma dor ou quando amamos, é 100%. Por que neles não pode ser assim? Então nós temos que olhar para aquela fase, olhar que nós também fomos crianças e sentimos daquela forma, também fomos adolescentes e sentimos daquela forma, e dar a escuta necessária para essas pessoas. As pessoas precisam ser escutadas. E em todos os trabalhos que nós levamos, nós falamos sobre a importância da escuta na família, a importância da escuta dentro das escolas, na comunidade, de você escutar o outro e observar que cada um tem a sua verdade. Então, reforçando aqui, a justiça comunitária ela atende não só os estudantes, mas os profissionais daquela escola e também pode estender esses atendimentos para a comunidade, é isso? Você estava explicando como é que funciona? Também estendemos esse atendimento para a família, né? Uhum. Porque muitas vezes um adolescente ele entra num conflito na escola, mas ele não é de maior. Né? Então, a gente trabalha junto com a escola, chama a família para dentro da escola ou faz essa visita à família e convida ela a participar de uma prática circular, para que nessa prática ela escute o seu filho ali no círculo, o que aconteceu, ela coloca os seus sentimentos em relação àquilo, escute a outra família também, se compreendam, porque nós convivemos diariamente, nossa cidade é pequena, nós vamos nos esbarrar, vamos nos encontrar e o importante é que aquelas relações ali, elas sejam saudáveis.
Perfeito. E como você falou, o Justiça Comunitária é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Roraima. Você falou lá que iniciou como um projeto, mas quem foram as pessoas que passaram por essa iniciativa? Aqueles que implementaram, aqueles que estão até hoje? Conta um pouquinho pra gente. Sim, nós temos alguns padrinhos, né, pessoas maravilhosas que olharam para o projeto e acreditaram e acreditam no projeto. Doutor Almiro Padilha, que sempre está conosco, doutora Graciete, nossa presidente do programa Justiça Comunitária, que acompanha ali de pertinho, que nos dá apoio e incentivo, doutora Tânia Vasconcelos, doutora Geisa Brasil, que não está mais no tribunal, mas que fez parte, faz parte ainda desse programa. Temos também os mediadores e formadores do programa, Lucilene Paula, que foi chefe do programa por muitos anos e ainda continua conosco, André Olímpio, Sueila Chaves, Genuário Barbosa, Dilma Roseli, que são mediadores e formadores. Então, são pessoas que param para fazer um planejamento, elaborar materiais, para só então levar essa prática para fora. Então, não é um trabalho assim que você vai e executa. Não, você planeja, tem toda uma equipe voltada para isso. E temos outras pessoas maravilhosas que passaram pela coordenação do programa, que hoje não estão mais, mas que sempre que a gente necessita, a gente vai até elas, a gente conversa. Colegas que ficaram muitos anos, como a Renata Alves, como o André Clóvis, que trabalha atualmente no Tribunal de Justiça também, e que nós somos muito gratos, né? E dizer também assim que somos muito gratos porque a implementação desse programa Justiça Comunitária ela foi realizada em 2006, na presidência do desembargador Mauro Campelo, que é uma pessoa que deve ser citada assim, a quem a gente deve muito e que colabora e nos escuta sempre que a gente necessita. E para as pessoas entenderem melhor, para essa iniciativa ter esse envolvimento, esse crescimento, essa expansão, vocês contam aí com a parceria, né, da Secretaria de Educação. Conta como é que funciona esse convênio do Tribunal de Justiça. Sim, nós temos um convênio, o convênio atual é o 053 de 2023, ele tem 5 anos de duração, então após esse período a gente sempre tem renovado o convênio devido à importância desse programa. É um convênio com a Secretaria de Educação. O secretário de Educação atualmente é o senhor Micael Cury, né, onde nos permite que a gente vá até as escolas ou que as escolas nos acionem para que esse trabalho funcione. Sem a escola é impossível trabalhar, né? Então esse é o ponto. Se a Secretaria de Educação abre as portas para que a gente entre nas escolas, para que a gente conheça os servidores, os gestores, que são importantíssimos para que o programa tenha sucesso, os orientadores, aí a gente consegue fazer um trabalho excelente. E nós já temos aquelas escolas que são cativas do coração, né? Que estão sempre nos chamando para que o trabalho floresça. E aproveitando a oportunidade, eu quero citar onde tudo começou, que foi na Escola Estadual Vitória Mota Cruz, que hoje é um colégio militar. Eu fui aluna dessa escola. Pois começou lá, onde o doutor Eduardo Rezende veio a Boa Vista e fez um trabalho nessa escola. Então, sempre nos aniversários, também a gente retorna nessa escola para agradecer, né? Porque os alunos são fundamentais para que isso se propague, né? O depoimento do outro, da pessoa que passa por essa capacitação, que passa por uma palestra, é que faz o programa realmente crescer. E você que atua, né, nessa iniciativa tão importante, né? Como é que vocês se sentem quando vocês percebem que essa iniciativa está valendo a pena, está trazendo resultados, as vidas estão sendo impactadas, né? Como é que vocês se sentem enquanto profissionais atuando na justiça comunitária? A gente fica honrado, na verdade. Às vezes, a gente trabalha muito em algo e a gente fica buscando, cadê? Onde é que isso está acontecendo? Onde é que aparece?
mas aparece quando alguém senta perto da gente e diz assim: sabe aquela prática que eu participei naquela oficina? Sabia que ela está acontecendo agora? Quando eu tenho um conflito aqui na secretaria, eu aplico essa prática e dá certo. As pessoas se emocionam, as pessoas entram em um acordo. Esse é o agradecimento, essa é a forma que a gente se sente feliz. É quando a gente consegue olhar para aquilo e dizer assim: realmente funciona. Realmente dá certo. Quando o outro traz o depoimento, quando ele diz o que ele aprendeu. E quando professores chegam e dizem assim: aquilo que você falou na palestra, ou aquilo que a mediadora Sueila, Dilma falou na palestra, sabia que aquilo eu apliquei dentro de casa? Eu não estava conseguindo conversar com meu filho, eu não estava conseguindo conversar com a minha esposa e eu tentei fazer daquela forma que vocês falaram e deu certo, tem dado resultado. Então, o maior agradecimento de que o trabalho está dando certo são esses depoimentos, são essas pessoas que chegam, que falam, que compartilham a sua história. Então, eu acredito que nesses 20 anos nós aprendemos que se em um auditório com 200 pessoas, 200, 300 pessoas, tiver alguns depoimentos ali que digam assim: olha, hoje o que você falou foi para mim. Eu senti que tudo estava vindo para mim. Esse é o saldo positivo, porque aí a gente sabe que vai ter uma mudança, vai ter uma reflexão. Maravilha. E você falou que tem um planejamento, né, para a realização desses trabalhos, mas digamos que alguma escola que ainda não, por um motivo, ainda não teve a oportunidade de receber a justiça comunitária e queira receber. Isso é possível? Como que deve ser feito? Como que elas devem proceder com esse pedido? Sim, pode se dirigir diretamente para o prédio administrativo do tribunal, né? Nós ficamos no 3º andar, sala 314, fazer a solicitação. Mas como nós temos um convênio, também pode se dirigir para o DEP, da Secretaria de Educação, onde nós temos uma chefe, que é a Naiva, e encaminhar essa solicitação para ela e ela encaminha diretamente para a gente. Nós temos um e-mail, que é justicacomunitaria@tjr.jus.br, que você pode estar enviando ofício, solicitando até uma visita para que a gente possa conversar e, a partir desse diálogo, entender qual é a demanda real, né? Para que haja um planejamento e a gente possa atender a sua escola. E existe alguma faixa etária exclusiva que vocês atendem ou qualquer faixa etária de crianças e adolescentes? Já existiu uma faixa etária. Existiu uma faixa etária alguns anos atrás, porque nós começamos com as escolas estaduais, então era ensino fundamental 1, 2, ensino médio e EJA. Mas hoje já não existe uma faixa etária, porque houve uma demanda espontânea que veio de uma escola particular, né? Que eram crianças da alfabetização do ensino infantil. E nós fizemos um planejamento e foi maravilhoso o trabalho realizado com os pequenos e com os pais. Porque há um diferencial aí em que as crianças participam da oficina, mas o último dia é uma participação conjunta com a família. Então, hoje a gente não tem mais essa diferenciação de idade, mas precisamos de um planejamento para que possamos atender essa demanda. Maravilha. Então, são 20 anos de justiça comunitária, realmente um projeto que se transformou em programa e agora tem toda essa amplitude, né, de temáticas que são trabalhadas e em diversos lugares também, como você mencionou. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui para contar para a gente essa trajetória, essa importância, essa evolução do Justiça Comunitária e parabenizar o programa, né? São 20 anos e deixando aqui esse espaço aberto também para sempre que tiver novidades, né? Novas temáticas, novas ações, enfim, a gente está aqui, o podcast sempre aberto para vocês da Justiça Comunitária e para todo o Tribunal de Justiça também. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu agradeço em nome de toda a equipe, né? E digo que nós estamos à disposição para as escolas, para as instituições que nos acionem, que nós vamos ter todo o carinho e cuidado para levar o que nós sabemos fazer para vocês. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de acompanhar todos os episódios do Diálogos de Justiça
no nosso canal do YouTube. Lá tem informações diversas sobre o funcionamento da justiça, os serviços oferecidos, os programas, projetos. Também acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário de Roraima. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!